Voltando pra mais um quadro aqui do Vai Que Eu Gosto, dessa vez eu vim falar pra vocês sobre o primeiro episódio da série Good Girls Revolt. Não é a da Netflix, é Good Girls Revolt. É uma série da Prime Video, que é o serviço de streaming da Amazon. E eu assisti o primeiro episódio e eu vim aqui contar pra vocês como é que foi e se vale ou não a pena assistir. Pequeno spoiler, vale. Bem-vindo ao canal, com direito à música autoral. Deixa o like e se inscreve, pois eu sei que você consegue. Na minha vida é uma série. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e hoje eu vim aqui falar pra vocês como é que foi, o que eu achei do primeiro episódio da série Good Girls Revolt, que é uma série da Prime Video, né, o serviço de streaming da Amazon, e que foi a série sorteada na última live pra que eu pudesse assistir e tal. E se você não sabe do que eu tô falando, esse quadro aqui do Vai Que Eu Gosto é composto por séries que vocês me indicam durante as lives que acontecem a cada 15 dias aqui no canal, né, um sábado sim, um sábado não, sempre às 8 horas da noite. Durante essa live aqui no YouTube, lá no Instagram, as pessoas vão me indicando várias séries que eu nunca vi, e no finalzinho da live eu sorteio duas séries. A primeira que foi sorteada foi essa, Good Girls Revolt, da Prime Video. E se por acaso você estava lá na live, agora deve estar pensando, não, Lucas, você errou, não era essa, era da Netflix. Não, era essa mesmo. Na hora do sorteio não estava escrito Revolt, mas o Decenalta 13, que foi o indicador dessa série, ele entrou em contato comigo depois e disse que era essa, que não era a da Netflix. E é por isso que eu tô falando dessa aqui pra vocês. Então a Good Girls da Netflix eu ainda não assisti, mas quem sabe numa próxima live ela também não é sorteada. Mas não se preocupe, porque, mano, foi uma série bem legal também, talvez você vai gostar. Vou explicar aqui como é que foi esse primeiro episódio e talvez te interesse também, principalmente para as mulheres que são feministas, que lutam pela igualdade, principalmente no trabalho, com homens e mulheres ganhando a mesma coisa, tendo as mesmas funções, os mesmos direitos e tudo mais. A série se trata muito disso e eu já vou explicar para vocês como é que foi. Antes de eu começar a falar, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, já deixa seu like também e ativa o sininho aqui com as notificações para você sempre ser avisado quando sair vídeos novos. Mas caso você não receba as notificações, tem vídeos novos aqui no canal de segunda, quarta e sexta, sempre às 7 horas da noite, e sábado sim, sábado não, tem live às 8 horas, que é onde a gente sorteia essas séries do Vai Que Eu Gosto. E aí eu fui lá assistir, mano. Foi meio treta de achar esse episódio pra assistir, porque eu não tenho assinatura da Prime Video, mas consegui. E aí, mano, vou contar pra vocês mais ou menos o que aconteceu nesse primeiro episódio, fazer um resumão bem resumido, pra não ficar muito longo e tal. Ela se trata do seguinte, a série se passa nos anos de antigamente. Eu não sei o ano certo, eu não lembro se falou no começo do episódio, mas eu acho que não falou. Só que é aquela época antiga, tinha carros antigos, que não existia celular, as pessoas fumavam em todos os lugares, sabe? Dentro de carro, dentro de trem, dentro de avião. As pessoas fumando dentro de avião. Então, sabe, aquele tempo bem antigo, onde era mais escancarado, assim, que as mulheres não tinham direito a nada, né, que os homens que mandavam em tudo, faziam todas as coisas, elas já até trabalhavam, tava na transição ali, sabe? Não é tão antigo na época que as mulheres nem trabalhavam, mas também não é tão atual, não que seja a realidade 100%, mas existem já alguns lugares, algumas empresas, algumas profissões que as mulheres têm tantos direitos quanto os homens. Mas, há algumas décadas atrás, elas trabalhavam, mas não tinham exatamente os mesmos direitos, e é nessa época que a série se passa. E não tem um personagem tão principal nessa série, tem umas 3 ou 4 ali que são as principais, que provavelmente são as Good Girls, que são Revolt. Deu pra entender? E essas mulheres, elas trabalham em uma revista, que eu não sei o nome também, eu acho que não chegou a falar o nome da revista, mas elas trabalham em uma revista, uma pesquisadora, outra ajuda a fazer na matéria e tudo mais, e elas estão correndo atrás de uma história que pode ser capa da revista da próxima edição que vai sair, depois de 2 dias dali do tempo que tá passando a série, em 48 horas, a revista vai começar a ser impressa, e elas estão com uma história muito boa que pode vir a se tornar capa. O que é essa história? Foi o show de uma banda que deu e que começou a dar mó treta, o público ali que tava assistindo começou a se bater, começou a dar muita treta junto com os policiais e tudo mais, e elas descobriram que os policiais que estavam fazendo a guarda desse show, né, que estavam ali pra controlar a multidão, na verdade não eram policiais, eram membros da gangue Hells Angels, que é um motoclube lá dos Estados Unidos muito famoso no mundo inteiro e tal, acho que é o maior motoclube do mundo, e alguns integrantes ali que estavam fazendo a segurança e eles estavam sendo pagos em cervejas, ou seja, eles estavam lá fazendo a segurança do lugar, mas estavam tomando umas também, e aí eles que começaram a confusão, né, e aí ia ser uma puta matéria, só que não tem fonte, como é que vai publicar um negócio sem fonte? Não é Facebook o negócio, né, é revista séria, então elas começaram a correr atrás de algumas fontes ali, e uma delas, chamada Perry, ela conseguiu 2 testemunhas de tudo que estava acontecendo ali. Uma era uma back vocal ali da banda, e uma outra mulher, ela era uma esculturista de pênis de astros do rock.
rock, né? Ela dormia com algumas estrelas do rock, fazia um molde do pênis deles. E aí ela conseguiu essas duas fontes, contando tudo o que aconteceu, pra poder contar a história, pra poder confirmar todos os boatos que estavam rolando por causa dessa confusão. E na hora que elas levaram isso até o dono da revista, foi uma treta pra elas conseguirem, levaram o episódio inteiro, mas quando elas finalmente conseguiram, tipo, faltando muito pouco tempo pra imprimir a revista, o dono não tava querendo publicar. Por quê? Porque as fontes não eram tão confiáveis, porque a back vocal da banda, ela não queria se identificar, então eles não queriam publicar com fonte anônima, porque é muito fácil. E a outra fonte, que é a esculturista lá, eles achavam que ela não passava muita credibilidade, porque as duas mulheres eram independentes e tudo mais, né? E as pessoas que forem ler a revista não iam se identificar com elas, né? Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. E elas continuaram ali batendo o martelo, falando, não, você tem que publicar, a história tá completa e tal, não sei o que. E todo mundo começou a insistir. Alguns caras ali estavam torcendo também pra que desse certo isso, pra que, né, publicassem essa história, porque viu que a história era boa. Mas o dono da revista tava meio com o pé atrás, tipo, mano, ele sabe o tempo que ele vive, ele sabe que fontes, as mulheres não são tão confiáveis, pelo menos assim que eles viam as mulheres na época. E aí ele fica meio assim, mas ele acaba cedendo, porque dá pra ver que o dono da revista, ele não é muito velho, deve ter uns 40 e poucos anos ali. Ele tem esse machismo enraizado nele, porque era uma coisa normal na época, né? Era uma coisa comum. Então não era tão discriminado e tal. Então ele é machista, só que ele não quer ser, sabe? Ele quer dar uma chance, por mais que tenha sido só mulheres e tal, né? Na época, pelo menos eles pensavam dessa forma, mas ele queria dar uma chance, porque ele viu que a história podia dar alguma coisa. Então, né? Com o pé atrás ali, mas o pessoal ficou insistindo, ele cedeu. E aí agora eles precisavam escrever toda essa história, né? De fato, pra poder ser publicada. E um cara que ele nem participou de toda essa investigação, sabe? Ele nem foi atrás de nada, mas ele que era o repórter, ele escreveu a matéria e tudo mais, só que a matéria ficou meio, sabe? Ficou meio xoxinha. E aí o que fizeram? Uma das meninas, ela tinha acabado de entrar lá, tinha 2 dias que ela tinha sido contratada, ela era meio que uma estagiária praticamente. Ela pegou a história e reescreveu, mas não colocou o nome dela. Ela só reescreveu com o nome do cara, do repórter. E aí, isso foi parar lá na mão do editor-chefe, e o editor-chefe, ele é mais tiozão, ele é um ator até conhecido, mas eu não lembro o nome dele. Mas ele já é bem mais tiozão, mais velho que o dono da revista, inclusive, e bem mais machista. Tanto que ele não queria publicar essa história, ele queria publicar uma história de uma guerra do Vietnã, umas coisas ali que já estavam publicando há muito tempo. Tanto que o dono da revista, ele tinha dito que sobre essa guerra já tinham sido publicadas 14 capas nos últimos 12 meses, então ele não queria ficar insistindo nisso, ia ficar meio chato. E aí o editor-chefe, que é mó machista, ele pegou a entrevista, né, pegou toda a matéria lá do negócio da banda, que deu confusão, só que como tava escrito com o nome do repórter de um homem, ele pegou, parou todo mundo lá da revista, falou, gente, ó, isso aqui é um bom exemplo, isso aqui acertou na mosca, e começou a ler o texto, não sei o que, ó, ele acertou muito, ele fez muito bem, parabéns, que a matéria tá muito boa. E aí a mina saiu de lá de trás, obrigado, foi eu que escrevi. Ele tinha escrevido um negócio meio chato, eu reescrevi, e agora você tá elogiando, então obrigado e tal, não sei o que. Aí o cara fica puto, fala, mano, aqui quem escreve é homem, é assim que é, você não tem o direito de reescrever nada. Ela fala, mas por que eu não tenho direito de escrever? Você não falou que tá bom? Você não falou que eu acertei na mosca? Foram as suas palavras. Ele, não importa, não é assim que aqui funciona. Eu vou levar algum editor, algum homem vai reescrever pra gente poder publicar. Ela falou, então beleza, então me demito. E aí todo mundo ficou, porque pra uma mulher se demitir naquela época, como é que ela vai conseguir outro emprego? Como é que ela vai se sustentar sozinha e tudo mais? Ela desperdiçou uma chance. É um absurdo pro pessoal da época, né? Mas ela meio que foda-se. Ela pegou, virou as costas e saiu, começou a arrumar as coisas dela pra ir embora. E aí as mulheres que ajudaram ela ali em todo esse processo foram atrás dela também e falaram, não, como assim? Você já tem outro emprego em vista? Ela falou, não, acabei de entrar aqui, mas eu não vou ficar aqui desse jeito. E ela tem, aparentemente, ela tem um clube de umas outras mulheres que também são independentes assim e tal, tanto que ela chamou uma dessas outras meninas pra participar, deu um cartãozinho, mas não explicou muito bem o que era e não chegou a aparecer no episódio, mas aparentemente isso existe. E aí foi mais ou menos isso, entendeu? As mulheres ralando pra caramba pra uma matéria boa, e aí quem ia levar os créditos eram os homens. E uma dessas mulheres tinha acabado de entrar, viu todo o esforço, participou de uma certa forma de tudo isso também, mas não achou certo isso que estava acontecendo e decidiu se demitir, e isso provavelmente vai contagiar as outras mulheres ali da revista também. E só um adicional aqui, um paralelo, uma segunda trama que estava acontecendo ali por trás, tem uma mulher que ela participa ali da revista, das capas e tudo mais, ela trabalha lá também, e ela tem um marido muito machista, só que ela gosta de trabalhar lá, mas o marido dela furou o diafragma que eles tinham, eu não sei como é que funciona o diafragma, eu não faço a mínima ideia de como funciona, mas eu sei que é um dispositivo, não é dispositivo, mas é um meio de evitar, de tentar pelo menos evitar a gravidez durante o sexo e tudo mais. E aí o marido dela furou só pra ela engravidar, só pra ela ser demitida e sair do trabalho e poder ficar em casa 24 horas por dia. Então olha a época que era, e obviamente isso deveria ser
considerado normal. Tanto que ela ficou desesperada, ela não queria estar grávida pra não sair de lá, porque se ela ficasse grávida, dependente do que acontecesse no trabalho, provavelmente ela seria demitida, mas mesmo que ela não fosse, o marido dela ia fazer ela sair de qualquer jeito, e ela não ia poder fazer nada, porque na época os homens que mandavam, infelizmente. Mas só pra te situar de como que era a situação na época, por tudo que eu já aprendi de história e tudo mais, por tudo que eu já li, eu tenho certeza que a história, assim, pelo menos o machismo e tudo mais, foi bem real aquela época. Agora, o que eu achei da série? Mano, eu achei muito bem construída, velho. De verdade. Porque, sabe, os personagens me convencem. E isso é um negócio que eu sempre bato muito no ponto. Eu acho que eu falo isso quase todo vai que eu gosto aqui, quase todos os episódios, todas as séries que eu assisto. Porque tem séries, tem personagens que eles não te convencem de cara do que tá acontecendo. E essa série me convenceu. Eu consegui me transportar pra aquela época, sabe? Pra ver tudo do jeito que tava acontecendo. Isso foi muito legal. Eles ambientaram tudo de uma forma muito boa. Tanto que eu achei um absurdo, tipo, a pessoa fumando dentro do avião, sabe? Hoje em dia ninguém fuma dentro de lugares fechados, né? Tem carro, é difícil eu ver alguém fumando. Graças a Deus, porque eu odeio cigarro. Mas o pessoal fumava em todo lugar e, tipo, era normal, sabe? E os carros, e eles não têm celular. Tanto que teve uma hora que a Perry, que ela conseguiu as testemunhas ali, ela teve que voar lá pra São Francisco, era 6 horas de voo. E ela tinha marcado um encontro com o namorado dela, que eles iam em algum lugar, não sei, tava todo arrumado. E aí, só que ela, bem na hora, ela conseguiu a chance de ir pra São Francisco. E ela, putz, e agora? E não tinha telefone, celular pra ligar pra avisar ele. Então o que ela fez? A menina que veio avisar ela que ela ia pra São Francisco, que é a estagiária lá que se demitiu, ela pediu pra essa menina ir lá avisar o cara que ela ia sair, que ela não ia poder ir, porque ela tava doente. E aí o cara ficou puto, ou seja, teve que dar uma resposta através de uma pessoa pra poder ir lá dar o recado, sabe? Porque não tinha celular na época. Então foi tudo muito bem ambientado, sabe? Foram detalhes sutis, mas que deu pra gente acreditar a época que a série tava passando. Isso foi muito legal. Mas da história em si, sabe? Da correria pra conseguir uma matéria, pra ir atrás, conseguir fonte confiável, a felicidade da Perry quando ela conseguiu, sabe? Putz, eu consegui uma testemunha, eu consegui que alguém se identificasse e tal, foi a primeira vez que consegui fazer isso, sabe? Foi muito legal, foi muita adrenalina, eu consegui e tal, não sei o que. A felicidade das pessoas de conseguirem essas coisas, sabe? Foi muito legal. E o jeito que elas lutavam pra conseguir fazer a matéria ser publicada depois também e tudo mais, mano, foi muito foda, de verdade. As mulheres nessa série são muito fodas. E é por isso que já de cara eu recomendo essa série pra todo mundo, mas principalmente pra você, mulher, ou você, homem também, porque tem homens, muitos homens por aí que eu conheço que lutam também pela igualdade das mulheres, principalmente no trabalho e tudo mais. É uma série que dá pra abrir muito a nossa mente e ver, né, na pele das mulheres o que elas sofriam na época e que em algumas empresas, em alguns casos, provavelmente sofrem até hoje. Então eu recomendo já essa série pra todo mundo, por isso, por esse ponto do feminismo, da igualdade das mulheres e tudo mais, do jeito que elas lutam, mas também pela história em si, porque foi muito legal. Não é uma série que, tem cenas de ação, tem cenas de drama, tem isso, tem aquilo, não é. É uma série de publicidade, é uma revista lutando pra algumas matérias darem certo, mas o ponto principal é a igualdade que as mulheres estão buscando. Por isso que o nome da série é Good Girls Revolt, é a revolta das boas mulheres, alguma coisa desse tipo, traduzindo literalmente. E também mostra a reação dos homens a tudo isso, né? Como é que eles reagiam na época. Pra eles isso não é normal. As mulheres reagirem dessa forma não é normal. Tanto que o cara que era namorado da Perry, que ficou lá esperando, que ela teve que desmarcar o encontro por causa de uma puta avanço, uma puta chance na carreira dela, ele ficou puto. E ele não perdoou ela. Ele meio que cagou pra ela. Foi toda feliz contar a realização que ela fez pra ele e tal, não sei o que. Ele só tava tristinho porque ela tinha dado o bolo nele. Só que, mano, era uma chance única, sabe? E aí ele ficou puto mesmo assim. Pra toda a felicidade dela, ele não tava feliz por ela, sabe? Ele tava triste por ele, porque ela tinha que satisfazer as necessidades dele, não dela. E aí ele ficou meio puto e tal. Então mostra também como os homens reagiam na época, e muitos reagem até hoje, que a gente sabe. Mas foi basicamente isso. Não tenho tantos pontos a observar. Eu só posso dizer que a série foi muito legal de assistir. Foi difícil de achar, mas foi muito legal de assistir. Se eu não me engano, já tem 10 episódios. Eu baixei o primeiro, né? Só assisti o primeiro. Mas vale a pena, mano. Se você curte publicidade, vê coisas de jornal, vê uma série diferente, porque não é a coisa que a gente tá acostumado. Sempre tem ou terror, ou comédia, ou romance, ou ação. E não é nenhum desses. É uma coisa diferente. Mas ainda assim, é muito legal. E sai um pouquinho da zona de conforto pra gente ver temas importantes sendo retratados através de séries também, porque a gente precisa falar de temas importantes. Então, mano, recomendo pra todo mundo essa série. Muito obrigado, Decenalta, por essa indicação. Foi muito legal mesmo, curti pra caramba conhecer mais essa série. Quem sabe um dia eu não continuo assistindo, não é mesmo? What the hell is this? This piece hit the bullseye. That was me. Girls do not do reruns. Why not? We have rules, protocol. This is ridiculous. I quit. Senior editors, all men. That's not fair. E
é isso, vão lá, assistam Good Girls Revolt se vocês quiserem. E se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você ainda não assistiu, comenta também o que você achou pelo que eu falei. Você acha que, será que é uma série boa, será que não é? Você vai ou não assistir? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Não esquece de se inscrever aqui nessa bolinha, me tornar um apoiador também a partir de apenas R$1 por mês, clicando um pouquinho mais aqui em cima. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima, valeu!